Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais essa tarde ensolarada para que nós possamos aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Então, como sempre, vamos fazer a nossa prece. Elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus e os mentores da Casa Paulo de Tarso, pedindo amparo a todos nós que estamos aqui nesta tarde, encarnados e desencarnados, para que nós possamos aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus e, o mais importante de tudo, colocar em prática no nosso dia a dia. E nós possamos nos sentir felizes por esses momentos e que Jesus possa sempre estar dentro dos nossos corações. Pedimos também que os mentores espirituais dessa casa envolvam o nosso expositor Celso, para que ele possa também nos trazer as palavras de Jesus. Obrigado, Mestre, que assim seja. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Chegou, através da reencarnação, obviamente, em 1861, em Calcutá, na Índia, um poeta, romancista, filósofo também, dramaturgo, e recebeu nessa vinda dele o nome de Tagore. Tem um outro nome que eu não me atrevo a dizer, que é um nome meio difícil de pronunciar. Desencarnou em 1941, ficou 80 anos aí no nosso meio. Vários escritos de Tagore, e depois de desencarnado, várias mensagens trazidas também. E num dos escritos de Tagore diz que um lavrador, ao final do dia de trabalho, recolhe as suas coisas, põe em um alforje, recolhe também algumas sementes que tinham sobrado do trabalho do dia e prepara-se para seguir em direção à casa. Começa o seu retorno feliz da vida, cantarolando as alegrias de um final de dia. Quando ele chega junto a uma estrada que ele teria que atravessar, olha para os lados e vê que de um dos lados aproxima-se uma carruagem luminosa em uma grande velocidade. Ele fica parado, esperando a carruagem passar para ele seguir. E, para a surpresa dele, o cocheiro, o condutor da carruagem, para a carruagem bem em frente a ele. Ele fica espantado com aquilo, com o inusitado. A portinhola da carruagem abre-se e ele percebe que dentro da carruagem está o Senhor da vida, que desce um degrau, olha para ele sorrindo, estende a mão pedindo-lhe algo. Ele se descontrola emocionalmente. O que eu posso dar ao Senhor da vida? O que eu posso dar a quem tem tudo? O que eu posso dar? Ele ergue os olhos e o Senhor da vida continua aguardando que ele desse alguma coisa. Ele, para livrar-se da situação difícil, coloca a mão dentro do alforje e procura entre as sementes, com os dedos, vai tateando e procura a menor semente que tinha. Pega aquela sementinha e coloca na mão do Senhor da vida, porque ele tinha que fazer alguma coisa para se livrar daquela situação. O Senhor da vida agradece, a portinhola fecha e a carruagem parte em alta velocidade rumo à imensidão do infinito. Ele fica ali se refazendo do susto, do inusitado, pega suas coisas, seu alforje, nisso a tardezinha já tinha avançado e a noite já se fazia com seu manto estrelado, e ele retoma
sua caminhada de volta para o lar, se refazendo do susto. Quando ele olha para a mão que segura o alforje, ele percebe que dentro do alforje alguma coisa brilhava intensamente. Ele abre o alforje para ver o que era e percebe estarrecido que aquela sementinha, a mínima sementinha que ele tinha colocado na mão do Criador, que ela tinha retornado para o seu alforje, mas agora transformada em uma pepita de ouro luminescente. Ele tem um desequilíbrio emocional intenso e sai como um louco gritando: louco fui eu, por que eu não dei tudo da minha vida para o Senhor da vida? Transformasse a minha vida em pepitas de ouro luminescente. Nós somos mais ou menos assim, porque o Senhor da vida está sempre aguardando alguma coisa de nós. E quando nós nos dispusemos a dar alguma coisa ao Senhor da vida, damos o menor que temos, ou menos que temos. Se é referente a tempo, é o menor tempo que a gente tem, que tem de sobra. Aliás, eu fiquei lendo as coisas que passavam ali, dito pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Franco. Eu comecei a ficar meio deprimido, porque parecia um processo de acusação contra mim, o que eu estava dizendo. Vocês estão rindo é porque não leram, ou se leram e não ficaram preocupados é porque não pensaram muito. Então eu parei de olhar, que é para não me desequilibrar na hora de falar aqui, porque não precisa muita coisa. Aqueles que já estamos criando o hábito de pensar um pouco na vida, porque uma das coisas que a doutrina mais nos ensina é a pensar. Então nós somos meio como esse lavrador do escrito de Tagore. Criamos o hábito, através dos tempos, de receber e de receber. E era até natural. Eu entendo, o entendimento nosso às vezes não é tão brilhante assim, aliás, normalmente não é nada brilhante, mas às vezes até é bem compatível. Mas eu entendo que a caminhada que nós fazemos, a evolução que nós fazemos como espírito, se assemelha bastante a cada vez que nós aqui chegamos, que começamos a habitar um corpo novo. É um entendimento meu, ninguém precisa concordar ou ficar pregando que seja assim. Mas para a gente pensando. Então, a mim parece que nós espíritos, quanto mais nós recuarmos no tempo, mais difícil era de nós entendermos os objetivos da reencarnação. Mais ou menos como uma criança, ela não entende nada. Quer dizer, o espírito, a gente sabe que o espírito tem os conhecimentos deles, que estão nos arquivos de memória, gravados no seu perispírito, mas ele vem com esquecimento, ou nós viemos com esquecimento, e é como se começasse tudo de novo. Então, no princípio, a gente necessita de tudo, literalmente, precisamos de tudo. Conforme o tempo vai se passando, nós vamos ainda crianças, mas tendo condição de fazer alguma coisinha ou outra, e o tempo vai se passando, lá pelas tantas, nós somos aqueles... Eu tenho mania de mexer com as mãos, coitado do microfone, eu tenho que me afastar um pouco para não sofrer muito, ou cuidar mais das mãos, né? Então, com o tempo, nós somos aqueles que estamos cuidando de outros que estamos chegando. Então, na caminhada espiritual é assim. Então, nós viemos de muitas reencarnações, necessitando de receber tudo do Senhor da vida, só que de um certo tempo em diante o Senhor da vida começa a pedir mais coisa para nós. O Senhor da vida que é um simbolismo do processo evolutivo da vida de uma maneira geral, na verdade das leis que nos regem, né? Que são de amor. Então nesses itens que foi dado para a nossa conversa aqui hoje, que é o item 5 e o 7, que os títulos aí não ajudam. A pessoa que é leiga, que vai pegar por primeira vez, talvez já desista de fazer a leitura quando lê o título. Porque o óbolo da viúva, ainda conversando hoje até, ele perguntou assim, qual é o tema? Eu vou falar sobre o óbolo da viúva. Óbolo? Mas o que é isso, óbolo? Eu disse, óbolo é uma dádiva, uma coisa... Ah, tá. E outro é convidar os pobres estropiados
para os seus festins, mas o próprio Allan Kardec depois alivia um pouco a gente quando ele traz as elucidações. Aliás, Allan Kardec, que fez agora esse mês, dia 13 de outubro, aniversário de 221 anos da chegada desse espírito luminoso entre nós. Mais uma chegada, porque sabemos a história de outras vindas dele. Então, Allan Kardec, ele publica, então, ou organiza, né, a doutrina, essa filosofia extraordinária, que segundo Divaldo Pereira Franco, e é verdade, lógico, que o Livro dos Espíritos é o maior tratado de filosofia que a humanidade tem à sua disposição. Para quê? Para entender-se. Para a humanidade entender-se? Não. Entender-se, para a gente se entender. E Allan Kardec, depois de cada parte desses livros dos Espíritos, ele publica mais um livro, como sabemos, para nos ensinar a vivenciar o que está lá no Livro dos Espíritos. E o Evangelho, então, tem por finalidade nos ensinar a transitar na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais da vida. Mas o Espírito, com essa luminosidade, ou os Espíritos, da envergadura dele, eles apresentam as coisas para nós facilitando, explicando as coisas antes de dizer que a gente tem que fazer. Porque é uma coisa natural, de novo, né? É como se a gente estivesse falando com a criança, ainda com dificuldade de entendimento, explica um pouquinho, ela consegue fazer. Aí quando mais adiante ela tem uma desenvoltura melhor naquela proposta. Então Allan Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, com um jeito assim que está difícil da gente se desculpar e dizer que não sabia das coisas. Porque se formos observar a estrutura que ele faz do Evangelho, desde da introdução, falando inclusive sobre notícias históricas, para a gente ter lucidez também, que eram coisas de tempos e aqueles lugares, né? Kardec, então, usa o que está na Bíblia, ou algumas coisas que estão na Bíblia, 110 itens ou dizeres da Bíblia, ele traz para o Evangelho segundo o Espiritismo e vai nos elucidando. E isso também é a mesma coisa. Então ele apresenta ali que Jesus está ali instruindo os seus apóstolos. Os apóstolos precisavam de instruções assim, vamos dizer assim, simples, igual aquela do obra da viúva. Se eles eram espíritos muito mais evoluídos do que nós, como é que eu fundamento isso que eu estou dizendo? No próprio dito de Jesus, né? Que quando Pedro, algum deles, parece que é Pedro, pergunta para Jesus, isso acho que está lá no capítulo 24, quando ele pergunta assim, porque Jesus falava para as pessoas simples por parábolas, para os ditos doutores da lei, não, pois eles estudavam, eles sabiam. Aí ele pergunta assim, mas por que tu usa o palavreado de hoje, não aquelas palavras, por que vós falais? Por que tu fala para eles por parábolas? Aí Jesus diz, é que a vocês foi dada a condição de entender, a eles não. Quer dizer que os apóstolos tinham condições de entender a mensagem. Por que tinham condição? Porque eram espíritos muito mais evoluídos do que nós. Bom, muito mais evoluídos do que eu sou hoje, eles eram naquela época. Mas eles tinham mergulhado num corpo físico, então estavam despertando daquele esquecimento que trouxeram. Então Jesus falava por parábolas para os apóstolos, que é para alguns deles ficarem encarregados, né, pelo menos alguns foram escolhidos, os escritos deles, para ficar registrado para nós. Então, ali, mas do que fala mesmo? Qual é a ideia principal desse o óbolo da viúva e convidar os pobres e os estropiados, ou dar sem ostentação? Né? Qual é a ideia principal? Está falando de que aquilo ali? Está falando de sensações e de sentimento. Porque a viúva, ela queria ajudar. Ela tinha um sentimento de compaixão. A gente não sabe exatamente o que vai ser feito com aquilo que a gente doa. Em alguns casos a gente sabe muito bem, né? Tem coisas que a gente acompanha. Mas recolhimentos, como era feito naquela época, mas pelo menos a compreensão ou pensamento que se tem é que vai ser dado um destino para assistir alguém que esteja em necessidade.
Então aquela viúva, ela queria participar disso, ela tinha compaixão dos sofredores igual a ela, porque ela passava pela experiência. Então ela tinha um sentimento desenvolvido, mas ela não tinha os recursos. Então ela não pegou a menor sementinha que tinha no alforje. Ela pegou tudo que ela tinha e deu. Mas qual é, pensando monetariamente ou materialmente, para que servia mesmo aquilo que ela deu? Mas Jesus não veio falar de coisas materiais, ele veio trazer uma ideia para nós alcançarmos ainda. Então, essa sensação e sentimento, nós vamos ter uma ideia melhor recuando um pouquinho nos capítulos do Evangelho, lá para o capítulo 11. Quando Lázaro, quando vai falar sobre a lei de amor, ele nos elucida que nos nossos primórdios, ou quando a gente estava em mundos primitivos, e até depois, já um tempo, já em provas e expiações, mas nós éramos regidos pelos instintos. E nós somos regidos por leis divinas, né? Então nós éramos regidos por instintos. Era só instinto. E aliás, era quando a gente não se comprometia tanto. Se pensarmos hoje, assim, observando os que vivem regidos pelo instinto, os animais, às vezes fico cobrando de mim algumas coisas assim que... O animal, quando ele está com fome, o instinto diz o que ele tem que comer. Para quê? Para matar a fome. Aí o animal vai, come, mata a fome, e se sobrar, sobrou, ele matou a fome. Ele está sendo regido pelo instinto. Nós, não sei, e nós, né? Eu, principalmente movido pelas sensações, quantas vezes tem que estar tomando chazinhos depois, numa comelança exagerada, né? Então, voltando a Lázaro, ele diz que no princípio nós somos regidos por instintos. Depois, avançados e corrompidos, ele usa essa palavra, sabemos, todos já leram, né? No item 8 do capítulo 11 do Evangelho. Avançados e corrompidos, nós temos sensações. Depois, instruídos e depurados, nós temos sentimento. Então, observamos que a personagem da história de Jesus, que ali não sei se eram, provavelmente fosse algum acontecimento, não diz ali se é parábola, porque se é parábola é uma história que ele cria para nos ensinar. Pode ter sido um fato real, mas seja um fato real ou não, ele está falando, Jesus está falando de alguém que já tem sentimento, não transita mais pelas sensações. No item 7, aqueles que convidam só por alguém que pode, ou que vai dar status social, ou que vai retribuir, está ainda transitando nas sensações. Mas precisamos viver em um mundo que ainda é dominado pelas sensações. Precisamos ter vida social, não nos deixar levar pelas coisas, mas precisamos, às vezes, fazer alguns convites a pessoas que a gente não se compraz tanto com a presença delas, mas é uma necessidade. Mas alguns só convidam aqueles que vão dar uma retribuição. Então, estão agindo na pura sensação. Então, Lázaro diz que nós, quando instruídos e depurados, nós teremos sentimentos. O que nós temos? Sensações ou sentimentos? Porque a ideia principal vai trabalhar entre esse item 5 e 7 do capítulo 13. Quando, nesse capítulo 13, Allan Kardec está nos instruindo a fazer o que a gente tem uma necessidade até com urgência de fazer, que é a caridade, que depois ele apresenta no capítulo 15. Então nós temos em alguns momentos criaturas habitantes de um mundo de provas e expiações, vinculados por densidade perispiritual ao mundo de provas e expiações, ainda é natural que transitemos entre sensações e sentimentos. E a gente confunde muito. Como a gente transita nos dois, a gente confunde muito. Às vezes podemos dizer assim, eu estou com um sentimento de mágoa, porque a gente se magoou ainda. Ou será que sou só eu? Nós, né? Tá bom, é só eu. O pessoal de Alvorada se magoou ainda.
Que não é bom a gente se deixar magoar, mas ainda é melhor se magoar do que magoar. Mas então tem o sentimento de mágoa. Mas mágoa é sentimento ou é sensação? Segundo Lázaro, é sensação. E às vezes nós nos compadecemos com o sofrimento de alguém e nos movimentamos para aliviar o sofrimento desse alguém. O que nós estamos apresentando? Sentimento. Então, às vezes estamos assim, às vezes estamos assado, ou sensação ou sentimento. O que é essa tal de transição planetária? É isso, gente. É nós irmos evoluindo das sensações, que já estamos fazendo isso há um certo tempo, né? Certo tempo quer dizer algumas reencarnações. Estamos intensificando mais agora. Estamos tendo eu ia dizer mais extraordinária, mas é exagero também, né? A melhor reencarnação nossa. A nossa melhor reencarnação. Em todos os sentidos. Nunca tivemos as oportunidades, os ensinamentos que nós estamos tendo nessa reencarnação. Estamos, ou aqueles que vêm de altas esferas, usando os dizeres que Jesus, que veio há 2000 anos, usando os dizeres dele, trazendo para cá, nos elucidando o que quer dizer, que é para que nós façamos com, não sei se mais velocidade, mas dá para dizer com mais velocidade essa transição das sensações para o sentimento. Vivenciar mais no sentido de aliviar o sofrimento de outras criaturas. Porque quando chegar no capítulo 15, quando for estudar o capítulo 15, que vier o fora da caridade na salvação, o que é salvação? É um tema para daqui uns dias, não sei se aqui vai correndo os capítulos assim como algumas casas fazem, mas o que é salvação? É uma desvinculação. É nós nos desvincular de um mundo de provas e expiações. Como é que se desvincula de um mundo de provas e expiações? Saindo das sensações ou diminuindo as sensações e entrando mais no sentimento. E quem faz atividades em prol de outras pessoas, que procura observar, olhar para a pessoa, as pessoas a quem está fazendo essa atividade, se olhar para essa pessoa, prestar atenção, a gente vai desenvolvendo o sentimento da gente. Porque tem certos sofrimentos que se apresentam, principalmente quem lida dentro das convicções religiosas, de qualquer religião. De qualquer religião tem alguém lá aliviando sofrimento, atendendo, amparando, principalmente os sofrimentos morais. E os materiais é mais fácil a gente ver, né? É mais fácil estar aí. Mas os envolvimentos morais. Então nós temos, nós os espíritas, que estamos nos envolvendo nas atividades, e com o passar do tempo, nós vamos observando nos nossos companheiros de atividade e em nós também, que a gente mudou alguma coisa. Que as sensações já não estão mais predominando tanto, embora ainda predomine, mas não tanto. Eu, às vezes, quando eu quero fazer assim, alguma análise de algumas coisas, eu fico pensando em mim. Sabe? Não é muito agradável as coisas que eu vou descobrindo, mas é uma necessidade. Eu lembro que quando eu comecei na doutrina espírita, veja a misericórdia divina desse tal Senhor da vida, né, que passa nessa carruagem em velocidade. Ele não passa em velocidade nada, ele está sempre estacionado junto de nós. Eu lembro quando eu cheguei na Simão Pedro, foi um trabalho para eu chegar lá. Por um processo obsessivo terrível, e só fui porque a mulher levou ainda. Acho que alguns de nós, mais alguns que estão aí, também o processo é o mesmo, a gente chegar. E não é só na doutrina espírita que acontece isso. Porque nós vivenciando as sensações com alguns vieses já de sentimento, lógico que já tem, todos temos. Nós já estamos finalizando esse processo de provas e expiações, né? Muitos de nós estamos finalizando, mas estamos finalizando, não finalizamos. E vai meio longe, gente, esse processo finalizar. Então, a vida vai dando para nós o que a gente precisa. Às vezes a gente quer, mas não
A vida não vai nos dar o que a gente quer, o que a gente precisa. Então eu precisava chegar na Simão Pedro. E o trabalho que foi para chegar lá. E fiquei muito tempo lá sem colaborar com nada. Até eu devia ter vergonha de dizer isso, mas dizem que depois de uma certa idade a gente não vai mais tendo tanta vergonha. Estou com quase 80 também, está me preocupando demais que isso não dá. Então, chegava o dia, só Adelino, que foi o fundador da casa, que começou aqui. Ele tinha uma moral, aquele homem que era difícil dizer não. Ele ia lá uma vez por semana, um dia ele chegou e disse para mim, seu Celso, a partir de quinta-feira, o senhor vem também para estudar aqui. Tá bom, seu Adelino, claro, mas eu saí dali 2 vezes por semana. A gente aprendeu através dos séculos que a gente tinha que ter uma vinculação por semana com a religião que a gente estava indo, né? Tinha que ir. Então chegava o dia de eu ir. Gente, isso aí já faz mais de 30 anos, não se preocupem demais, só um pouquinho, mas demais não. Eu pensava assim, principalmente na quinta, que era o segundo dia. O primeiro dia, que era terça-feira, ainda vá, mas 2 dias, chegava de manhã, quinta de manhã, puxa, hoje eu tenho que ir lá, sabe? Hoje eu tenho que ir lá. O que muda na vida da gente, a insistência que essas criaturas fazem. Faz anos já, isso, muitos anos, que aquilo lá, como eu dizia antes, aquilo lá faz parte da minha vida. Mudou tudo. Eu não mudei muito ainda, mas mudou. Então a finalidade do Evangelho segundo o Espiritismo é nos mostrar um roteiro de vida que nós precisamos caminhar. E esses 2 itens, o 5 e o 7, o óbolo da viúva e os pobres estropiados, é nós irmos pensando como é que nós estamos agindo. Ainda está muito intenso em nós as sensações e vamos descobrir que ainda somos movidos por muitas sensações e é normal. Não vamos exigir de nós o que ainda não temos condições de dar, mas vamos começar a fazer mais um esforçozinho. Dir, como nos recomenda Allan Kardec, fazer um esforço para ir vencendo as más inclinações, as más tendências, e procurar transitar mais no meio onde a gente precisa se dedicar a alguém. Seja de que maneira for, gente, aliviar sofrimento. Seja através de uma aplicação de passe, de uma conversa com alguém, ou ajudando a manter alguém alimentado, fazer alguma coisa, é uma necessidade nossa. Tem um dito de Francisco de Assis que a gente sabe de cor e salteado, pena que a gente não segue o que a gente sabe de cor e salteado. É dando que se recebe. Então que a vida, essa esplendorosa vida que nós estamos tendo, aqueles que temos as informações que temos, não temos mais o direito de olhar para cima, que é um simbolismo, e dizer o que eu fiz para Deus para passar por isso. Todos os acontecimentos, ou quase todos os acontecimentos da nossa vida são efeitos. E todos os efeitos têm causa. Mas alguns ou vários dos acontecimentos que a gente chama de desagradáveis não tem por finalidade coisas do passado ou de agora, não. São provas. Nós não estamos numa escola aprendendo e aprendendo bastante atualmente, então de vez em quando aparece uma prova. Uma prova. Para que serve uma prova? Para fazer um teste e ver se a pessoa aprendeu o que foi apresentado. E qual é o significado maior? A gente mudar de patamar, gente, para melhorar um pouquinho e ficar no outro patamar evolutivo. Como é que a gente evolui a não ser através das provas? Então nem tudo é coisas do passado, causas anteriores ou atuais, não, gente. Vamos acerenar nosso coração, nossa mente. Procurar ser muito mais agradecidos à vida do que já somos. Porque se é uma coisa que a gente precisa, é ser agradecido. Porque nós já temos lucidez. Que a vida dá a nós o que a gente precisa. Ninguém fica sem receber o que precisa. Não é o que a gente quer. E às vezes o que a gente precisa não é muito agradável, mas se a gente conseguir vencer, mudou de patamar. Esse divino amigo Jesus continue a nos iluminar, porque nós precisamos. E que esses pontos de luz que Ele colocou à nossa disposição na face da terra, todas as casas religiosas são pontos de luz a iluminar os caminhos
de nós ainda com tantas dificuldades de transitar por aqui. Que aproveitemos bem as oportunidades. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção.